Olá, boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui para falar mais um pouco a respeito do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel. Hoje tratando do capítulo 45, intitulado Apelo de Sempre. O versículo trazido por Emmanuel, lá no cabeçalho, dessa vez é um versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, uma frase em que Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Esse capítulo ele vai tratar a respeito de uma coisa chamada distração. Distração do quê? Distração do alvo, né? Imagina assim, todos nós temos objetivos na vida, certo? Seja objetivos pessoais, meus, objetivos do homem que sou e objetivos do espírito que sou, né? Todo mundo está aqui para evoluir, todo mundo que acompanha a doutrina espírita já sabe mais ou menos o que a gente deve fazer. Tem um tal de Jesus aí que já deixou mais ou menos um manual de conduta, né, de como podemos atingir esse alvo. E Emmanuel vem falar a respeito de algumas das distrações que atrapalham essa jornada e que, digamos assim, retardam a nossa chegada a esse alvo, né? Por que a gente não consegue tanto fazer como disse Paulo, né? Prossigo para o alvo às vezes? É muito difícil, né? Outro dia eu estava tomando banho aqui em casa e tava um diazinho frio, sabe? Andou fazendo uns dias frio, né, recentemente, né? E tava frio aquele dia, né? E como é gostoso tomar um banho quente quando tá frio, né? A gente põe o chuveiro, fecha bastante, né? Fica caindo só um pouquinho de água, aquela água pelando assim. Ah, que delícia, né? Que é tomar aquele banho. Só que tem uma hora que fica ruim. Que hora? A hora que a gente tem que sair. Pois é. E aí eu me peguei fazendo uma coisa muito interessante, né? Eu já tinha terminado de tomar banho, né? Eu já tinha lavado o cabelo, lavado o corpo todo e tal. Só faltava o quê? Sair do banho e me enxugar. Mas estava tão frio e eu fiquei ali enrolando. E de repente me veio na intuição assim, né? Sai logo! E eu, nossa, mas tá tão frio, tá tão gostoso aqui. A hora que você sair, daqui a 5, 10, 15 minutos, meia hora, ainda vai estar frio. Já parou para pensar nisso? Não vai estar mais calor quando eu sair. Uma hora eu vou ter que enfrentar a dor de sair do banho quente e passar um pouquinho de frio. Então por que não enfrentar rapidamente essa dor? Igual arrancar o band-aid. Por que não arranca logo de uma vez, né? Por que fica aí sofrendo? Porque se por um lado a gente vai ficar mais 5, 10, 15 minutos naquele chuveiro, curtindo, entre aspas, né, o banho que está gostosinho, que está quentinho. Por outro lado, nesses 5, 10, 15 minutos, também vai estar martelando o tempo todo na minha cabeça a seguinte preocupação: uma hora eu vou ter que sair e vai doer, e eu vou passar frio. Então, se a gente for analisar de forma fria e racional, todas as circunstâncias da nossa vida, a gente passa por isso, né? É muito comum a gente procrastinar, ou seja, a gente empurrar com a barriga a resolução de um determinado problema, simplesmente porque dá trabalho, ou simplesmente porque vai doer, ou simplesmente porque não é tão fácil assim. Sendo que seria muito mais racional se a gente resolvesse o quanto antes aquilo que dá para ser resolvido. Até porque o problema, enquanto ele não é resolvido, ele não vai embora. Ele vai estar ali, martelando na sua cabeça. Ele vai estar ali, se somando a novos problemas, a outros problemas, até que você, então, tem uma montanha de problemas e vai ficando cada vez mais difícil a solução. O texto, ele vai falar mais ou menos a respeito disso, né? O texto fala a respeito de um vício que nós, seres humanos, temos, que não é um vício que dá prazer. Como assim, né? Vício não é normalmente uma coisa que dá prazer? Nem todo vício da humanidade é prazeroso. Aliás, existem alguns vícios que são extremamente dolorosos. Você sabia que o ser humano ele pode se viciar em melancolia, por exemplo? E isso acontece com muita frequência. Eu chego a dizer que todos nós gostamos lá no fundo um pouquinho de sofrer, somos um pouquinho masoquistas. E você sabe por que eu falo isso? Porque todo mundo já experimentou uma coisinha chamada ressentimento. O que é ressentimento? A própria palavra já diz. Ressentimento, ressentir, sentir de novo. Basta que algum episódio, alguma pessoa
nos traga dor, nos traga mágoa, nos faça sentir raiva, é muito comum que muito tempo depois do fato ocorrido, a gente ainda fique remoendo aquilo, lembrando daquilo. Às vezes eu tô bem, tô tranquilo, minha vida tá andando, tá tudo legal, de repente me vem na cabeça uma situação, um fulano lá atrás que me prejudicou, que me passou a perna, que fez isso, que fez aquilo. Para que eu fico lembrando disso? Vocês já pararam para se perguntar? Qual o valor que tem o ressentimento? O ressentimento ele me joga para frente? Ou será que o ressentimento ele me prende no passado? Emmanuel usa o exemplo do carro. Todo carro tem um retrovisor. Para que serve o retrovisor? Para a gente dar aquela olhadinha para trás para não errar, certo? Uma olhadinha. Agora você imagina se eu ficar olhando o tempo todo para o retrovisor. Das duas uma, ou eu bato o carro, ou eu me vejo obrigado a parar o carro para ficar olhando para trás. A gente faz isso na nossa vida sem perceber. Muitos de nós fazem isso, como eu disse, por um vício. Mas quem que vai ser viciado em sentir dor? Muita gente. Você sabe que eu vou relatar uma coisa que acontecia bastante comigo. Depois que comecei a prestar atenção, passou a acontecer menos, mas talvez ainda aconteça com você. Imagina que chorar, o ato de chorar, sair lágrima dos olhos, ele não é ruim. Chorar é algo extremamente prazeroso. Chorar traz alívio. Aliás, existe no ato de chorar, de sair lágrima dos olhos, uma química cerebral envolvida muito semelhante com a química cerebral que está envolvida no uso de drogas. Causa prazer. Às vezes a gente está mal, está se sentindo mal, você pode ver, quando você consegue chorar, aquilo te dá um alívio, te dá uma aliviada. Só que isso não é muito consciente que o chorar traz prazer, mas traz. O fato é que inconscientemente, muitas vezes, a gente está com vontade de chorar e a gente não consegue. Todo mundo vai se identificar, já passou uma situação assim. A gente não está conseguindo chorar. O que automaticamente a gente começa a fazer? Vamos supor que uma pessoa me ofenda, eu estou profundamente magoado, mas aquilo não é suficientemente forte para eu chorar. A gente começa a buscar nas nossas memórias situações semelhantes a essa situação recente que me fez sofrer e somar aquela situação. A gente começa a lembrar para poder o quê? Para poder forçar o choro. Isso é muito comum, parece loucura, mas todo mundo faz isso, ou já fez pelo menos, começa a prestar atenção. Só que uma atitude dessas está fazendo exatamente aquilo que Emmanuel fala no texto. Você está olhando para o retrovisor, você está perdendo a sua energia, você está gastando o seu tempo, você está tomando veneno esperando que o outro morra. É algo que não contribui em nada para a nossa vida, não faz com que a gente prossiga na direção do alvo. A verdade é que para ser feliz, a gente precisa ter muito trabalho. Ser feliz dá muito trabalho. E a coisa mais comum é a gente se distrair com uma série de coisas que só afasta a gente do nosso alvo. A gente chega aqui na Terra com um objetivo muito claro e estabelecido e de repente a gente começa a se perder numa série de distrações e ilusões e coisas que não servem para nada. Recentemente, a gente está passando, aliás, atualmente nós estamos passando por um momento muito difícil do planeta, essa pandemia, esses fatos, tudo isso que está acontecendo, E eu percebo, já estamos com mais de 4 meses nessa situação, e nossa, que escola que tem sido para mim essa pandemia, Quanto crescimento tem vindo, Mas ao mesmo tempo, que coisa séria, como a gente vê as pessoas enlouquecendo literalmente. E por favor, o que eu estou dizendo agora, eu não estou preconizando que a gente não deva tomar cuidados, não deva usar máscara, o distanciamento social. Na minha opinião, tudo isso é essencial. Acontece que a gente precisa começar a discernir, porque muito das informações que chegam para nós, elas não são verdadeiras. Você já reparou que tem gente que adora um caos? Tem gente que adora um caos. Agora, recentemente começou a cair aqui no estado de São Paulo a curva do vírus, começou a diminuir, já tem gente inventando que daqui a pouco está chegando um outro, vai começar de novo. A impressão que dá é que a pessoa, ela vive bem, feliz nesse tipo de situação. Então você começa a ter uma notícia que vai te tranquilizar
E já vem um outro e fala, ah, mas lá em não sei onde aconteceu isso e depois veio uma outra curva que matou todo mundo, sabe? Isso são os famosos mensageiros do caos e a gente precisa tomar muito cuidado se nós não estamos sendo essas pessoas, ou pelo menos se não estamos, né, afinizando demais com esse tipo de pessoa. Porque uma coisa é certa, Jesus está no comando de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Então tá tudo certo. Ninguém recebe uma cruz maior do que aquela que possa carregar. Não tem motivo para a gente se desesperar. Por mais diferente e nova que seja a situação, não há motivo para desespero. Toma cuidado para você repara bem se esse desespero que muitas vezes muitas pessoas estão sentindo não é parecido com o banho demorado do Luciano. Tá legal? Fiquem todos com Deus e muita paz.